sou o Dr. Cascapeira falando sobre saúde fora da caixinha. Nesses vídeos nós estamos falando sobre mitos e verdades a respeito do quê? Do quê? Não sei se você acompanhou o anterior. Hormônios. Será que hormônio causa câncer? Ah, mas existe lá um gene, BRA, alguma coisa, então os hormônios, que até grandes atrizes preferiram, ao diagnosticar este gene, retirar a mama. Será que se nós puséssemos fazer uma avaliação na população em geral e encontrássemos esse gene, que ele pode desencadear um câncer através de uma reposição hormonal ou mesmo por causa dos hormônios, será que a gente encontraria todas as pessoas? E todos os hormônios, principalmente de mama, têm a ver com sua questão hormonal? Não. Então, esses estudos, infelizmente, não são feitos da maneira que nós gostaríamos que fosse feito, né? Porque se pensasse uma população em geral, talvez a gente encontrasse aí muitas que tiveram câncer e não foi por causa do desencadeamento desse gene. Então, é importante, num vídeo anterior eu falei, como é que é essa questão, o hormônio causa câncer? E o elo? Tem um elo, né, perdido, ou um elo não estudado. Esse elo não estudado chama epigenética. O elo que faz a ligação de você poder ter um câncer por causa de hormônio chama epigenética. Significa o quê? Rapidamente, para você entender. Você tem um gene, e esse gene acaba estando lá, digamos assim, adormecido. Adormecido. E aí, quando você estimula esse gene específico, ele começa a trabalhar. Vou repetir. O gene pode ter lá. Você faz uma avaliação, não, eu tenho esse hormônio, tal, eu tenho esse gene. Mas por que ele, de repente, acorda numa pessoa e não acorda na outra? Desencadeia um tumor numa pessoa e não desencadeia no outro. Qual é o elo perdido? O elo perdido chama epigenética. Então, a epigenética é o que faz o gene trabalhar. Então, você estimula o gene, ele começa a trabalhar. Se você não estimular, ele não começa a trabalhar. Então, quais são os fatores que podem estimular o gene a começar a trabalhar? Esse gene ninguém quer que trabalhe, tem que ficar dormindo. Aliás, você tem até vitaminas para fazer o gene ficar mais dormindo. Vitamina B9 é fundamental para você deixar os genes adormecidos, B12 também. Então, a gente precisa deixar esse gene adormecido, mas eles podem acordar. Mesmo em pessoas que estejam saudáveis, usando vários tipos de vitamina, esse gene acorda. Qual é o principal fator que vai estimular o gene a acordar e aí desencadear a doença? Porque tudo funciona assim. O gene precisa trabalhar para desencadear alguma função no organismo. Uma dessas funções a gente chama de doença. Então, se você tem, eu fiz um exame genético e eu tenho lá, e eu então não posso fazer nenhum tipo de reposição hormonal, principalmente a mulher, falando em câncer de mama. E aí a gente fica na questão. Primeiro, dependendo do tipo de hormônio. Segundo, via de administração. Terceiro, mas tem a ver com questão genética familiar? Aí depende. Aí é epigenética. Porque minha avó teve câncer de mama. E alguém mais teve? Ninguém mais. Minha mãe teve câncer de mama. Alguém mais teve? Ninguém mais. Então tem um fator, é o elo escondido, que é a epigenética. E o que é isso? O que é epigenética? O que faz isso aí? Então, os principais estímulos que acionam essa tal de epigenética, que é acessar o gene, fazer ele trabalhar, ligar o gene, para que ele comece a funcionar e funcionar de um modo inadequado, que a gente vai chamar de doença, que na realidade é uma maneira do corpo se comportar para curar alguma coisa maior. A doença é uma maneira do corpo se comportar para curar uma doença maior. Fica aí aberto para a gente conversar isso depois. Então, qual é o principal motivo? Emocional. Vou repetir. O emocional, os conflitos emocionais não trabalhados, não bem geridos, os conflitos emocionais que você não administra, você não sabe lidar com eles, é a principal causa, que é o elo perdido, na questão da desencadear um gene. E esse gene desencadeado vai naturalmente trazer um problema
de câncer ou de outras doenças. Então, o elo emocional. Então, você precisa fazer prevenção trabalhando a tua parte emocional. Como você vai lidar com a tua parte emocional? O que você vai fazer para não justamente desencadear? Porque deixar de fazer reposição hormonal por causa de uma história, entre aspas, de um problema eventual familiar genético, aí o custo-benefício precisa ser bem trabalhado com quem entende, com quem tem essa especialidade, com quem está acostumado, tá bom? Então, meu nome é Cascapeira, Rubens Cascapeira, e estou aqui para conversar com você e ampliar teus horizontes. Então, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Quantas mulheres estão perdendo aí células neurológicas, estão perdendo osso, qualidade de vida sexual, porque não fazem reposição hormonal, porque não sabem o tipo de hormônio, a administração e, principalmente, o elo perdido, que é o emocional. Então, sempre é importante e conversar e identificar se esse elo emocional, se esse elo é perdido, que é a questão emocional da questão epigenética, pode estar presente. Aí sim, eu digo que há uma contraindicação relativa. Venha comigo, se você gostou, compartilhe. Dê um like ou dê um dislike, ou pelo menos passe a sua pergunta, o seu questionamento, para que a gente possa trazer mais informações para você. Tá ok? Um beijo.